Boa tarde, eu sou a Mariana e hoje eu e o Davi vamos apresentar o nosso projeto de lógica. O nosso projeto ele foi desenvolvido na linguagem C e ele é um teste de perfil representacional do usuário, em que o usuário ele tem várias questões em que ele consegue pontuar de acordo com o que mais o representa ou não, para no final ele receber um resultado sobre o perfil dele. Nós desenvolvemos utilizando o Deve Ser e as principais estruturas que nós usamos para esse projeto foi o printf, scanf, switch, for, while, do while, funções, arquivos, estruturas de dados homogêneas e heterogêneas, entre outras, que serão apresentadas no decorrer dessa apresentação. Agora a gente vai apresentar um pouco melhor do código e o funcionamento do programa em si. Bom, aqui nós temos o nosso código. Ali em cima a gente adicionou as principais bibliotecas que utilizamos no programa. E logo abaixo temos as variáveis globais de todo o sistema que a gente utilizou para calcular as porcentagens, confirmar as opções digitadas, criar as estruturas, tudo certinho, gerar os arquivos. Ali embaixo nós temos as estruturas que nós utilizamos nas tabelas de frases e a definição de todas as funções que nós usamos no programa. Elas estão especificadas mais para baixo durante o decorrer do programa. Aqui, agora a gente tem o início do programa em si, que ele pede ao usuário um nome, o prontuário, e caso esse usuário ele seja master, ele abrirá uma tela com algumas opções, e se o usuário não for master, vai abrir diretamente o questionário. Aqui nós temos a função de valor inválido. Essa função ela serve para verificar as opções digitadas pelo usuário e ela não permite que o usuário digite duas vezes o mesmo número ou digite um número que não seja 1, 2, 3 ou 4. Essa função escolha ela serve para exibir as opções A, B, C ou D para o usuário e capturar o valor digitado por ele. E aquela função confirma zero, ela zera os valores que foram capturados para que a função escolha possa ser usada na próxima questão do programa e capturar novamente. Aqui temos a função gera questionário DAT, como o próprio nome já diz, ela gera um questionário num arquivo .dat, em que toda a estrutura do teste fica tabelada por meio dessa estrutura aqui, tabela frases, frase, no caso um vetor com 5 elementos, em que toda a estrutura da tabela está definida aqui, e grava no arquivo teste sistema representacional.dat, usando uma função de escrever no arquivo. Após isso, o arquivo é gravado no endereço e a gente tem o arquivo com a tabela. Para a gente visualizar essa tabela, a gente tem a função gera questionário txt, que ela pega o teste no .dat e lê e bota uma tabela bonitinha para o usuário poder olhar toda a estrutura do teste. Ele tem todas as frases, tem o número da frase, tem o, os itens de cada frase e estão todos listados numa tabela bem visível para o usuário. E essa função ela abre o questionário.txt, onde isso tudo foi gravado. A função abrir referencial teórico, ela, como ela diz, ela abre o arquivo do referencial teórico .txt e, e lá nesse arquivo tem todas as todos os estudos que baseiam o, o trabalho, toda a referência dele. E essa função no final, ela depois de ter gravado, ela, ela abre o arquivo de texto. E aí, por último, temos essa função teste PR, que no caso é uma função que é o próprio teste em si. Ela é, ela abre toda a situação do teste, né? Ela inicia ali com as frases, as escolhas, como a Mariana já explicou, a função escolha. E aqui temos todas as estruturas do teste, toda a lógica dele, né? E no final
No final, ao usuário terminar de cadastrar seu teste, um arquivo é gerado com o nome do prontuário dele e nome e o prontuário dele, aliás. E, e é aberto esse arquivo no documento de texto para que ele possa visualizar. Bom, agora aqui a gente vai apresentar o funcionamento do programa. Eu vou começar digitando aqui o meu nome para a gente ver como é que funciona. E o prontuário. Aqui um número de exemplo, só para fazer o teste. Bom, vou digitar aqui um valor que não é aceito, só para mostrar aquela verificação de que o computador ele não aceita. Ó, esse valor não é válido, ele pede para digitar novamente. Agora, se eu digitar um valor correto, ele vai. Mas se eu digitar 4 novamente, ele também não aceita. Tem que ser um valor diferente para funcionar. Aí isso vai funcionar durante todo o programa para fazer essa verificação e pegar o resultado do usuário para ver qual que é o perfil dele. Vou responder aqui todas as questões só para a gente ver como é que fica depois. Aí quando a gente termina de responder tudo, ele abre esse TXT falando qual que é o perfil representacional. Aí tá ali, perfil representacional de Mariana. O nome do arquivo dá para ver ali, que é resultado, underline Mariana, underline 000, que seria o meu nome prontuário. E vem calculado certinho qual que é o meu perfil, as minhas porcentagens, e que o meu perfil, nesse caso aqui, ele é sinestésico. Bom, caso o usuário digitado seja master, o programa vai abrir um menu diferente que ele vai mostrar todas essas opções aqui. Bom, caso eu digite uma opção nada a ver aqui, por exemplo, 7, ele vai dar erro e vai voltar. Mas caso eu digite uma das opções, eu vou começar com cadastrar questionário. Como eu mostrei antes, ele abre um questionário, um arquivo chamado teste representacional.dat, que mostra toda a estrutura desse questionário. E a opção 2, visualizar questionário, ele pega toda a estrutura do arquivo .dat e joga nesse arquivo, questionário underline 1.txt, que mostra toda a estrutura do questionário em si. As frases, todas as opções dentro das frases, né? E, bom, aqui temos um loop, então ele sempre vai voltar para o menu quando eu terminar de usar, até eu digitar fim. No 3 eu posso realizar o teste como master, como a Mariana mostrou antes. Eu vou pular essa questão por enquanto, eu vou para o 4 direto. E o 4 ele abre o referencial teórico.txt, que tem todas as referências do trabalho aqui, do todo o estudo e tal. Vou voltar para realizar o teste como master, só como exemplo, eu vou digitar qualquer coisa rapidão, só para ver. Aqui ele está sobre as mesmas regras do teste como usuário, ou seja, se eu digitar um número que nada a ver, ele não vai ser válido. Se eu digitar o mesmo número 2 vezes, não vai também. E no fim ele abre o resultado como master e o prontuário aleatório que eu coloquei, né, no início. Do mesmo jeito que o usuário normal. E eu posso voltar o loop para voltar pro menu do master. Para finalizar, eu posso digitar F maiúsculo ou F minúsculo, eu vou digitar qualquer um, tanto faz. E agora o programa foi finalizado. Essa foi nossa apresentação. Obrigado pela atenção e tenham uma boa tarde.